Antes do primeiro jogo contra o Flamengo, na final da Copa do Brasil, eu tava com uma ideia na cabeça e não quis comentar no Twitter. Olha só, tão polêmico que seria. Falei, não vou fazer isso, não vou comentar, não vou ser esse chatão nesse momento, tá todo mundo tenso. Mas bom que eu esperei, porque eu também ia levar a culpa, um pouco da culpa pela derrota, mas eu pude esperar e confirmar o que eu estava preocupado, né, agora nessa semana entre um jogo e outro. Hoje, sexta-feira, faltam 2 jogos para a final decisiva que a gente vai virar, tenho convicção disso. Ainda tem uns retardados preocupando com a diretoria, com SAF, que é militar e tal. Mas assim, quase morreu essa galera. Graças a Deus, ninguém tá dando ideia mais. E a minha preocupação era justamente essa. Eu tava pensando no que seria perder a final pro Flamengo e como seria entre a final da Copa do Brasil e a final da Libertadores. Porque assim, eu fiquei com receio. Falei, vai acabar com o clima, vai desmotivar a galera, todo mundo vai desanimar, já vai pra final derrotado. Foi isso que eu pensei. E eu tenho falado, né, do time. Do clube, a evolução é incontestável. Quem disser que não tá nem vendo o que está acontecendo. Ou não viveu a época que eu vivi. Mas a evolução do time em relação à característica de copeiro tá claríssima para mim. Eu tenho até já falei sobre isso recentemente. É um time que segura resultado fora de casa, reverte resultado, não como em 2014, que foi na loucura, não como em 2013, que foi milagroso. Agora não, consciente, sabe? Coisa planejada e consegue executar e voltar com a classificação apertada ou não. Né? Apesar de ter metido 3-0 no River Plate, não foi tranquila aquela semifinal, né? O jogo da volta. Em momento nenhum o Atlético correu risco, porque mesmo que tomasse um gol ainda teria que tomar mais 2 para ir para os pênaltis, mas o jogo foi tenso, porque a torcida deles, o clima deixou a gente tenso. É o nosso histórico de atleticano, mantém a gente, é o pior de tudo, é o que deixa a gente mais tenso e preocupada, é o nosso histórico. E a parte mais polêmica desse vídeo, inclusive, é essa parte do histórico que eu vou falar. Mas eu me privei, falei, não, tá todo mundo no clima pra final, eu vou ficar falando de perder. Qual era a minha preocupação? Era essa. Se perder pro Flamengo, a gente vai, sabe, morrer no ânimo, vai desanimar totalmente? Mas não. Eu não falei, o Atlético de fato perdeu e agora precisa reverter e tá todo mundo confiando. Então, eu tô gravando esse vídeo, eu até comentei no Twitter, isso eu comentei no Twitter, que a gente já venceu. A gente já aprendeu a participar de decisões. E assim, a gente sempre sofreu muito, a gente sempre foi cascudo. Mas uma coisa é ser cascudo para não cair. Uma coisa é ser cascudo, passar um campeonato inteiro perto do Z4, ou cair e passar um ano na Série B. Isso é cascudo, a gente é cascudo, não tenha dúvida disso. Né? Ninguém duvida disso, todo mundo viu isso. Todo mundo sempre elogia a torcida do Atlético por ter ficado ao lado do time, se manter fantástica, mesmo num período longo, de décadas, e muito ruim. Só que tem outro jeito de ser cascudo. E essa é a parte polêmica. Nem é polêmica. É que, tipo, algumas pessoas podem não gostar de expressar isso aqui. Mas eu estou expressando com alegria, assim, estou expressando com satisfação. Então, estou dizendo, a gente também aprendeu a ser copeiro. Porque agora a parte de ser cascuda é disputar a final e se perder eu continuo. Se perder eu apoio. Estou nem aí. Participar de várias finais traz muita derrota em final. Traz. Você pode pegar a maioria dos times que está sempre chegando, perde muitas vezes. E a gente está virando algumas dessas torcidas que aprendeu a conviver com finais. E a gente não tinha essa característica. Então eu estava apreensivo antes do jogo contra o Flamengo. E aí? 2 finais. Uma mais importante do que a outra. Só que a do
final do ano ainda. Então como vai ser se perder entre um título perdido e o outro disputado? Como vai ser? Era essa a minha preocupação. Então eu pensei em falar, torcida, perder final para quem tá chegando sempre, perder é normal. Eu falei, não vou falar. E não precisei. Acabou o jogo contra o Flamengo, o Atlético precisando reverter 2 gols. A torcida tava cantando igual louca na internet, todo mundo confiando, a galera já planejando a festa aqui. Igual a torcida do River, tomou 3-0, voltou para lá, não tava nem aí, já sabe como funciona e fez a festa do mesmo jeito. E eu acho assim, a gente estava muito longe da gente e não tá. Flamengo é um clássico para nós, é um dos piores times para nós, é um time que a gente mais precisa ganhar, mais quer ganhar, odeia. E uma final tensa, nervosa, e perdeu o primeiro jogo e a torcida está confiante, está prometendo fazer festa, está confiando que vamos virar. E é assim mesmo. E se der tudo errado? Vamos para a final da Libertadores, aí fazer a mesma coisa, sabe? Essa resiliência é diferente, a gente não tinha, a gente não estava acostumado com isso. E não tem polêmica nisso. O Atlético está numa fase diferente, melhor do que a grande maioria da história do Atlético. Porque a década de 80 a gente participou de um monte de decisão também e foi tudo traumático. O normal de um time que está sempre chegando, e aí não é opinião minha, você pode pegar todos os times que estão sempre chegando, o normal é perder algumas e estar sempre chegando e ganhar. Vai continuar ganhando 30%, muito sucesso, 40%, mas a maioria perde mais do que ganha. Só que você cria esse hábito de estar disputando finais e virar cascudo nesse sentido que a gente não era e a gente está mostrando que é. E eu estou comemorando esse fato, eu estava preocupado com isso. Tanto que eu lembro de 2 casos da final da Libertadores. Da final não, da campanha da Libertadores. Eu lembro de um monte de coisa, mas falando sobre isso, eu lembro de 2 casos especiais que foi na semifinal contra o Newell's. O Atlético precisava de 2 gols e fez um logo aos 4 ou 5 minutos, não lembro exatamente, mas foi no comecinho do jogo. Se acontecer isso domingo, tá lindo. Mas naquela época, a gente ainda não estava tão familiarizado com decisões tão importantes. Isso é um fato. Né? Pode parecer polêmico, dá motivo para zoar, não tô nem aí para isso, véio, de verdade. Mas algumas pessoas podem achar isso ruim, mas falar, né? Achar ruim falar, mas é isso. Naquela época a gente estava deslumbrado, e é por isso que eu tô contando esses 2 exemplos. O primeiro é o do jogo do Newell's. O Atlético precisava só de mais um gol e tinha o jogo todo pela frente, mas um cara do meu lado começou a lembrar de todas as desgraças do Atlético nos últimos 20 anos para trás, que era a nossa vida, a minha e a dele, a gente mais ou menos da mesma idade, viu as mesmas coisas, e ele começou a lembrar das vezes que a gente chegou perto e não ganhou, e eu saí de perto dele, e puto, bravo, mas ele estava só expressando o sentimento do que ele sabia até aquele ponto, e a prova disso é que assim que acabou o jogo da final, aí é outro caso. Assim que acabou o jogo da final, a gente tava naquela loucura lá, se abraçando e jogando tudo pro alto, embolando e caindo 3 filas para baixo no Mineirão e tal. Um amigo meu do Nova Vista que roeu o osso comigo, a gente viu tudo, a gente viu o Atlético sendo goleado em clássico, a gente viu o Atlético cair, voltar, viu todas essas fases aí junto. E aí o Matheus virou pra mim e falou, velho, eu sempre quis isso. E eu falei, não, a gente não quis isso, a gente nem pensava nisso, velho. Lógico que eu não falei assim, falei gritando, desesperado, louco, mas era isso, assim, a gente tava pensando em Copa do Brasil, velho. A gente tava pensando em ganhar qualquer coisa, mas Libertadores eu duvido que algum atleticano confiava que seria possível. E de lá pra cá, a gente ganhou a Copa do Brasil, a gente disputou mais uma final de Copa do Brasil em 2016 e perdeu. A gente foi campeão em 2021 da Copa do Brasil e do Brasileiro
E a gente está chegando em mais uma final. É um período diferente. Para quem tem 40 e poucos anos, é um período novo. Então, saber competir sempre é uma coisa que a gente está aprendendo, sim. Eu não tenho problema em falar isso. A última vez que aconteceu foi os 70, 80 e a gente só teve trauma, foi roubado pra caralho. Mas agora é um momento histórico e espero que seja mantido. E por isso eu acho que é legal falar isso. Né? Eu vim falando, defendendo a diretoria, defendendo os 4R. Na verdade é o Atlético, comemorando essa nova fase do Atlético. Vim comemorando a formação de um time copeiro, né, que eu não via no Atlético. E agora uma torcida que a gente acabou de ver o River fazendo e está fazendo igual. Perdeu e azar. Vamos fazer festa aqui. Nós vamos empurrar o time, nossa parte a gente vai fazer. E aí eu confio agora, né? Não estou mais com esse receio de se der tudo errado, eu confio que não vai dar errado, mas se der tudo errado, a gente vai para outra final cascudo nesse sentido. Cascudo no sentido de estar sempre disputando. Como os grandes times do mundo têm torcidas que estão acostumadas a chegar e, independente do resultado, sabe como é chegar sempre. Isso é muito legal, velho. Inclusive tem sexta-feira, faltando 2 dias pro jogo, tem gente ainda preocupada em militar contra o Galo, contra a SAF, contra os 4R. Como que um time não planeja chegar em final de Copa do Brasil, Libertadores? Pelo amor de Deus. Até o Cuiabá planeja chegar. O difícil é chegar. Não tem condição que esse povo inventa para, sabe, militar contra o Galo. Só que outro benefício é que tá falando sozinho, ninguém liga. Acabou o jogo contra o Flamengo, a gente precisa de 2 gols, é difícil pra caramba, mas eu confio porque confio mesmo, velho. E assim que acabou o jogo, a torcida tava lá no Maracanã gritando igual retardada, na internet e nos grupos, todo mundo já pensando no jogo da volta. O gol, eu não sei como seria se o Kardec não fizesse o gol. Mas até por ser do Kardec, né? Falar, não, isso é coisa de milagre, já vem outro milagre. E, enfim, é isso. Que bom que a gente está realmente aprendendo, né? Essa parte de ser cascudo. Ser cascudo na parte ruim, na fase ruim, e ser cascudo na fase boa, na fase vencedora do clube. Ser cascudo numa fase vencedora é saber jogar final e perder de vez em quando e saber que a gente vai chegar nas próximas. Sobre priorizar, tem gente preocupado com vaga numa hora dessa. Terceiro assunto, né? Mas só para finalizar. Velho, a gente está próximo de 2 oportunidades de vaga, ou da mesma vaga por 2 formas possíveis, que é com título, que a gente entra para a história, a gente sobe na galeria dos clubes mais vencedores, a gente, sabe, tira peso das costas, enfim. Então tem 2 chances de vaga de Libertadores pro ano que vem, que é começar do zero de novo, tudo do zero. Uma delas é sendo campeão da Copa do Brasil, a outra delas é ganhando a própria Libertadores. Não tem como parar para pensar em vaga da Libertadores via brasileiro. Não tem espaço, na minha mente pelo menos, para me preocupar com essa vaga. Entende? A gente tem outras 2 oportunidades muito mais próximas, muito mais, sabe, palpáveis, com título. Inclusive um deles, de Libertadores. Pelo amor de Deus, não é hora de ficar com picuinha, com time reserva, time poupado, sacou? Ainda é uma parte para aprender a ser torcida copeira 100%. É saber que para ser campeão tem que priorizar, velho. Não tem como querer ser campeão de tudo, sabe? O Atlético e poucos times no Brasil foram campeões de 2, 3 competições grandes no mesmo ano. É raro acontecer isso. Ou seja, não tem como
querer que isso seja parte de um planejamento. Ganhar Mineiro, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. É impossível, velho. Então, naturalmente, vai chegar naturalmente os campeonatos mais próximos de serem conquistados ser priorizado. E tá certíssimo. Vaga de Libertadores 2025 é sendo campeão de uma dessas ou das duas, se Deus quiser. É essa a nossa chance de vaga de Libertadores. Se tudo der errado, azar, velho. A gente priorizou o que tinha que priorizar. A gente deu importância porque tinha que dar importância. Pelo amor de Deus. Caçar picuinha uma hora dessa. Vamos curtir, vamos fazer a nossa parte na arquibancada, que é assim que se comporta a torcida de time vencedor. Disputando várias finais e ficando cascudo nas competições de grandes decisões. Já passou a nossa fase de ser cascudo na derrota. Agora a gente fica cascudo na vitória ou em sempre estar competindo as grandes competições. Vocês não somem não, um grande abraço. Até domingo na Praça 7, se Deus quiser.